John. Ken Hildebrand está se preparando para uma viagem solo nas montanhas rochosas canadenses no auge do inverno. E ele sabe que é melhor não deixar nada ao acaso. Alguns caras da equipe de resgate me chamavam de Sr. Bugiganga, porque eles sempre achavam que eu levava coisa demais. E eles também diziam, bem, quando precisamos sair para resgatar, sempre queremos voltar juntos com o Ken, porque ele nunca se perde, sempre sabe onde está, ele sabe sobreviver. Sabe, eu tô indo até Bob Creek para recolher algumas armadilhas, mas devo voltar a tempo. Pode demorar 1 hora. Ou talvez 3. O especialista em sobrevivência vai para as montanhas sozinho regularmente. E não confirma os planos de seu retorno com a família e amigos. Olha, se eu não aparecer, a gente vê isso quando ela voltar, tá bom? Ken é um caçador de animais registrado. E esta viagem é para verificar as armadilhas de castor que ele armou no dia anterior. Nós armamos armadilhas para manter uma população saudável de animais. E os castores são roedores. O objetivo é tentar manter os castores de se multiplicarem demais. Ken adora o ar livre. E nada o impede de aproveitar essa vasta natureza selvagem. Nem mesmo sua perna deficiente. Tive pólio quando criança e fiz mais de 20 operações. É um milagre eu ainda conseguir andar. Joguei fora as muletas e todo o resto e disse, vou andar. Vou fazer o que qualquer pessoa normal faria. Se mover por esta região remota é um verdadeiro desafio. E o fiel companheiro de Ken é seu quadriciclo. O terreno é muito acidentado. O país é muito montanhoso, as colinas são muito íngremes. E há muitos lugares na minha linha de armadilhas que até pessoas muito boas de quadriciclo nem sequer enfrentariam. O passeio de hoje é ainda mais perigoso. O quadriciclo está carregando muito peso extra. Meu quadriciclo, sem qualquer combustível nele, pesa 270 quilos. Os castores, de 15 a 20 quilos cada um. E com 3 galões de gasolina, deve chegar perto de 500 quilos. Uma caminhonete pequena deve pesar isso. A temperatura cai abaixo de zero. E o vento começa a soprar mais forte. Então quem decide encerrar por hoje? O vento soprava a pelo menos 80 quilômetros por hora. Era um monte de coisas voando no meu rosto enquanto eu tentava dirigir. Estava levantando pequenas pedras. De repente, senti uma dor no olho. Eu pisquei e senti como se tivesse algo no meu olho. No instante em que soltei o guidão, eu tirei um pedaço de grama. E o quadriciclo capotou. Eu estava caindo e podia sentir a moto me seguindo. Não havia nada que eu pudesse fazer. Senti como se fosse conseguir desviar, mas então fui pego. Foi tão rápido. Fui arremessado de cara na terra. E senti uma dor excruciante na perna. Eu podia sentir meu pé, podia sentir meu tornozelo totalmente deslocado e os ossos quebrados. Eu quase vomitei de dor. O metal me atingiu na parte inferior das costas e me jogou no chão, tirando meu fôlego. A dor vinha do meu tornozelo e da panturrilha da minha perna. Eu não conseguia empurrar e me erguer o suficiente para mover a moto.
Não importava como eu tentasse mover as pernas, eu não conseguia. O quadriciclo carregado prendeu Ken ao chão no meio do nada. Socorro! Como paramédico da unidade de resgate local, o primeiro instinto de Ken é tentar avaliar a gravidade dos seus ferimentos. Verifiquei meu pulso. Estava a 160. Estava pulsando, eu podia sentir. Minha pressão arterial devia estar alta, porque eu podia realmente sentir meu pulso. Minha pele estava pálida. Quando eu beliscava, demorava para voltar ao normal. Demorou 5 segundos para voltar a cor do meu dedo, então eu soube que estava em choque. A dor e a ansiedade estavam fazendo meu coração acelerar. Então, eu sabia que precisava me acalmar para poder raciocinar e pensar direito. Ken aprendeu a lidar com a dor quando era criança, lutando contra a polio. Eu meio que bloqueio isso mentalmente. É impressionante a quantidade de dor que eu consigo bloquear. Ken não consegue alcançar as pernas, que sofreram todo o impacto do acidente. E ele só pode imaginar o tipo de dano que foi causado. Minha primeira suposição foi que sim, eu desloquei meu tornozelo, com certeza. Possivelmente esmaguei. Achei que talvez tivesse causado muitos danos ao meu joelho direito, porque a dor era extremamente grande. Minha perna com poliomielite não é muito grossa, posso segurá-la com a mão assim. Quando fui jogado no chão, sabia que aquele joelho já era. O peso da moto de Ken e do equipamento de sobrevivência exerce uma pressão enorme em suas pernas feridas, causando uma dor excruciante. Isso esmaga sua perna direita contra a mais fraca da poliomielite, interrompendo a circulação da panturrilha ao pé. Ken sabe que, para evitar danos permanentes, ele precisa agir rápido. Minha primeira reação foi: preciso sair debaixo do quadriciclo, mesmo que eu tenha quebrado a perna. Então eu dei uma olhada ao redor, tentei ver se havia algum galho ou qualquer coisa que eu pudesse pegar. Todo o equipamento de Ken ainda está preso ao quadriciclo. Apenas seu machado havia caído durante o acidente. Mas está torturantemente fora de alcance. O instinto de sobrevivência de Ken entra em ação. Eu sempre carregava um acendedor de fogo ao redor do pescoço e uma bússola num cordão. Ter o machado nas mãos pode significar a diferença entre a vida e a morte. Para Ken, o machado é sua única chance de escapar. Tive que tentar inúmeras vezes para finalmente pegar a ponta do cabo do machado. Pensei imediatamente, bem, talvez eu possa usar meu machado como uma alavanca para empurrar o quadriciclo para fora de mim. Mas preso de bruços. É impossível para ele conseguir alavancagem suficiente para levantar o quadriciclo. Então eu pensei, tá, estou preso aqui, estou realmente ferrado. Mas, quando você está nessa situação, você tem que tentar algo. Se não der certo, você tenta outra coisa. Eu estava pensando que se eu conseguisse reduzir o peso na moto, talvez eu tivesse uma chance melhor de sair debaixo dela. Mas cada golpe causa uma dor agonizante no corpo ferido de Ken enquanto ele tenta derrubar o equipamento pesado do quadriciclo.
Pensei que talvez eu pudesse empilhar os castores e colocar o machado lá no canto da grade para usar de alavanca. Com os castores debaixo dos braços, quem espera que a altura extra faça diferença? Parece estar funcionando. O quadriciclo se move uma fração de centímetro. Foi tão bom. Quer dizer, ainda doía pra caramba. E parecia que os ossos estavam quebrados. Mas pelo menos aquela pressão constante e intensa foi aliviada. Movido pela adrenalina, Ken decide que é hora de uma tentativa decisiva para se libertar. Eu tinha acabado de quebrar minha melhor chance de sair de lá. Então o que mais eu poderia fazer? Socorro! Ken está completamente preso na selva canadense. Ele precisa bolar outro plano se quiser sobreviver. Naquela hora pensei, tá bom, o machado está quebrado e o cabo não é tão longo. Talvez agora eu consiga me esticar um pouco e cavar um pouco o chão. Se Ken conseguir soltar o solo debaixo dele, talvez ele consiga se libertar. Mas pressionado pelo peso do quadriciclo e do equipamento, a tarefa se torna quase impossível. Fazer isso em um espaço pequeno é desafiador. Porque eu não conseguia cavar por baixo da minha perna. Eu continuei tentando, mas toda vez que tentava fazer isso, não conseguia. Eu batia no chão com o machado e ele ricocheteava na minha perna, ou então batia direto na perna. Apesar da dor, Ken simplesmente se recusa a se render e aceitar seu destino. Quando você está preso em uma situação de sobrevivência dessa, sua atitude tem muito a ver com isso. É muito fácil desistir e pensar que tudo é desespero e não há esperança. Mas se você não deixar que essas coisas te atrapalhem e você parar para raciocinar, é surpreendente quantas coisas você pode fazer. Continuei tentando descobrir e avaliar uma maneira de mover o quadriciclo para eu poder soltar uma das pernas. Só precisava soltar uma. Eu sabia que podia sair debaixo daquela coisa. Apesar de sua engenhosidade e esforço, Ken começa a perceber que pode ter que passar a noite sozinho nas geladas montanhas de Alberta. Todos os seus nervos ficam à flor da pele. Sua mente está pensando em 1 milhão de coisas, como quanto tempo isso vai durar. Tentei de todas as formas possíveis e pensava se poderia fazer isso, ou se eu conseguisse aquilo. Após 5 horas, tinha esgotado as minhas opções. A escuridão está se aproximando. As montanhas rochosas à noite são fatais, especialmente no inverno, quando as temperaturas podem despencar 20 graus. Ventos gelados descem das montanhas. E essas rajadas uivantes pregam peças na mente de Ken. Ouvi algo e parei. Será que eu estava realmente ouvindo aquilo ou não? De fato, eu estava.
Incrivelmente, Ken bateu seu quadriciclo a apenas meio quilômetro da casa de um fazendeiro. Se alguém pudesse apenas ouvir seus gritos, seu tormento chegaria ao fim. Socorro! Quando vi os cães pela primeira vez, isso me deu um pouco de esperança. Talvez eu não precisasse passar a noite lá. Socorro! Ken está preparado para qualquer eventualidade. Ele até carrega um apito em volta do pescoço, que usa para chamar a atenção. Os cães, que têm uma audição muito melhor do que a de um humano, podiam me ouvir. Socorro! Eu tô aqui! Seus pedidos de socorro são abafados pelos ventos fortes e não são ouvidos por humanos. Aqui! Eu ouvi ele entrando e saindo de casa algumas vezes. Socorro! Estou aqui! A ajuda estava tão próxima, mas ainda assim tão distante. É mais um golpe devastador para Ken. Para piorar a situação, todo o equipamento e suprimentos que ele comprou que poderiam mantê-lo vivo estão amarrados à sua moto, completamente fora de alcance. Com o que eu tinha no meu quadriciclo, eu poderia ter sobrevivido por um mês, sem problema. Tinha água e café quente lá, meu kit de primeiros socorros, claro, e um saco de dormir bom para temperaturas realmente muito baixas. Sem todo o seu equipamento, Ken encara o teste supremo das suas habilidades de sobrevivência. A temperatura já caiu 11 graus. E com o vento gelado, parece ainda mais frio. Ele pode morrer de hipotermia se não pensar rápido. Eu sabia que o vento e o frio poderiam me matar facilmente. Em provavelmente meia hora ou menos, se eu adormecesse, eu estaria congelado. Cuidado aí, meu filho. Pode deixar, pai. Presta atenção. Tá tudo bem, não se preocupe. Brian Schaefer acabou de concluir o ensino médio. Para comemorar, seu pai, Dennis, o levou junto com seu irmão para caçar alces na montanha Horseshoe, em Montana. Meu pai e o pai de um amigo meu decidiram fazer uma última viagem só com os filhos. Era um momento de transição em que a gente estava para sair de casa e ia se tornar independente. Cuidado com esses buracos, hein? Presta atenção aqui, filho. Pode deixar, pai. Nossos filhos estavam ficando adultos. Era parte dessa transição passar para eles o nosso conhecimento, mas de uma forma que a gente pudesse curtir juntos. É por ali? Por aqui, filho, tranquilo. Mas depois de uma semana na montanha, eles ainda não caçaram nada. Seu rifle tá ajustado? Sim, mas nada ainda, né? É só questão de tempo, filho. Uma montanha de 3.000 metros de altura fica bem no meio da floresta. Lá não tem estrada, só trilhas mesmo. O lugar é bem isolado. Em setembro, além dos humanos, os ursos também saem à caça. A gente viu muito urso. A temporada de tiro é na mesma época que os ursos saem para caçar comida. Os ursos ficam mais perigosos no outono, porque eles estão se preparando para hibernar. Então eles ficam desesperados por comida para acumular caloria para o inverno. Aquele seria o último dia da viagem. O grupo chega ao topo da montanha. Eles planejam descer gradativamente, na expectativa de encontrar algum alce no caminho. Eles não têm muito tempo. Uma tempestade forte está se formando. Beleza, pessoal. Acho melhor a gente se separar. Vamos ver se a gente encontra algo. Brian se afasta do grupo. Ok, vamos lá. Última chance, pai.
Última chance pra quê, filho? Última chance de acertar o Acertar alvo. o alvo! Falou e disse. O Brian se distanciou da gente. Ele ficou do outro lado de um morro e não dava para ver ele. Brian parte sozinho, ignorando todos os riscos ao seu redor. Ele era muito forte fisicamente e era muito determinado. Ele não tinha medo de nada. O colete laranja que ele veste serve para que outros caçadores o vejam mais facilmente. Infelizmente, o colete também chama a atenção de predadores. Mas Bran não se preocupa com isso. Eu me achava o melhor. Não tinha medo de nada, sabe? Eu tinha só 18 anos. Me achava o super-herói. Eu andei por um bom tempo e não achei nada. Eu vi um ou outro rastro de alce, mas não cheguei a ver nada que indicasse que tinha algum predador rondando por ali. Eu sabia que não era para eu ter me afastado tanto do grupo. Eles estavam perto do topo, e eu estava tipo contornando a montanha em uma parte mais baixa. Brian está a menos de 1 quilômetro de seu pai e dos outros caçadores. De repente, um silêncio toma conta da floresta. Naquela hora, tive um mau pressentimento. Estava tudo muito quieto. Não tinha barulho de pássaro cantando. Não tinha nenhum esquilo correndo para cima e para baixo. Devia ter algum predador ali perto que estava afastando os outros animais. Aquilo me deixou arrepiado. Eu gritei. Nossa! Ele continuou vindo na minha direção. Eu tinha que dar um jeito de fugir dali. Eu entrei em desespero. Quando me dei por mim, o urso estava com a cabeça no meu colo, me encarando. Eu estava apavorado. E daí eu pensei, ou esse urso sai de cima de mim, ou vai ter que me matar porque eu vou atacar. Então eu dei um soco no nariz do urso. E depois dei outro. Ele mordeu o meu polegar. Eu comecei a procurar pela minha arma. E o urso estava pisando bem em cima dela. Daí o urso me chacoalhou como se eu fosse um brinquedo. Agarrou minha perna e não soltava mais. Eu pensei comigo, já era, vou morrer aqui mesmo. De repente, ele parou de me chacoalhar pela perna e me soltou. Eu acho que o urso estava só esperando para ver se eu estava morto mesmo ou se eu ainda ia reagir. Brian precisa ficar imóvel para que o urso não o veja mais como uma ameaça. Assim que ele se mexe, o urso corre para o ataque. Perto dali, sem saber da tragédia que acabou de ocorrer, Bruce Paisek e seu filho Bryce também estão à caça de alces. Até agora sem sucesso. Vamos, filho. Agora vai dar certo. A caminho de um novo local para caçar, Bruce vê algo que o deixa apreensivo.
comecei a ver rastros e pegadas de ursos. Viu isso? Que pata enorme. Pior que é recente. Comecei a ter arrepios vendo aqui. Com ursos na área, Bruce quer sair da montanha o mais rápido possível. Para isso, ele terá que pegar um atalho desconhecido. Eles vão ter que descer a montanha e tentar achar a trilha de volta ao acampamento, que está a uns 3 quilômetros dali. Eu estava com um mau pressentimento. Algo me dizia: isso está errado. Fique atento. Por um momento, eu pensei que estava me sentindo daquele jeito porque não sabia direito onde eu estava. Eu estava muito tenso porque eu estava numa área onde um urso podia aparecer de repente. Então eu ficava gritando e fazendo barulho para tentar espantar qualquer urso que estivesse por ali me rondando. Ok, urso! Aqui vamos nós! Tô passando! Brian fez o que era quase impossível. Ele matou o urso com um único tiro. Fiquei muito aliviado. Fiquei feliz, pelo menos naqueles primeiros segundos. Eu não tinha noção da gravidade dos meus ferimentos. Eu estava tentando compreender o que tinha acontecido. Estava tentando entender o estrago para depois tentar sair dali. A cerca de 2 quilômetros dali, o pai e o irmão de Brian chegam ao acampamento. Já faz quase 2 horas que Brian se separou do grupo. O Brian não estava no acampamento. Comecei a perguntar dele para todo mundo. Alguém viu ele? Não. Alguém sabe dele? Não. Ali eu vi que tinha algo errado. Chamei meu outro filho na mesma hora para a gente poder voltar para a montanha. Vamos procurar ele. Eu sabia que perdido ele não estava. Ele conhecia bem as direções, ele era que nem uma bússola. Então o caminho ele sabia, mas claro, o fato dele não ter aparecido estava me consumindo. Brian! Brian! Ainda na montanha, Brian avalia a extensão dos danos. A adrenalina que corre por suas veias mascara a dor causada pelos ferimentos. Meu ombro doía bastante. Minha cabeça estava sangrando, mas eu não sabia exatamente o porquê. Brian foi brutalmente atacado. O urso arrancou seu couro cabeludo. As mordidas geraram feridas profundas. Mas a adrenalina faz com que ele não sinta dor. Quando tenta se levantar, ele fica chocado com o que vê. Sua coxa direita está destroçada. Minha coxa direita foi totalmente dilacerada. Dava para ver a artéria pulsando. E um monte de pedaços de carne soltos, sabe? Meio que pendurados na perna. Eu empurrei toda aquela carne solta para dentro da ferida. Enrolei meu colete laranja em volta do ferimento como se fosse um curativo, tipo um torniquete. Quando amarrei o colete, a dor foi horrível.
Depois disso, dei 3 tiros para cima, que é como um caçador sinaliza que precisa de ajuda. Isso é um sinal universal de pedido de socorro. Se alguém ouvisse, ia me procurar. Caramba! Droga! Socorro! Dennis segue à procura do filho, mas não consegue ouvir seus pedidos de socorro. Brian! Onde você tá, meu filho? Brian! A coisa estava ficando feia. O vento estava a uns 50 quilômetros por hora. Não dava para ouvir nada. E se ele tivesse caído, quebrado uma perna? Com os trovões e relâmpagos, aquela situação estava ficando cada vez mais perigosa. Ninguém respondeu ao pedido de socorro de Brian. Ele começa a perder as esperanças. Eu fiquei ali parado por uns 10 minutos, me achando um idiota. Eu já tinha ouvido 3 tiros diversas vezes e nunca fui socorrer ninguém. Por que alguém faria isso por mim? Eu tinha que tomar uma atitude. Decidi que era melhor levantar e seguir em frente. Mas caminhar com ferimentos tão graves é praticamente impossível. Brian precisa de ajuda urgentemente, ou pode acabar morrendo, dada a gravidade de seus ferimentos. Socorro! Eu ia tentar caminhar em direção ao acampamento, mas era uma subida para chegar lá. Eu não tinha força na perna para subir a montanha. Eu só conseguia andar sem dobrar o joelho, meio que mancando. Então eu escolhi um rumo e comecei a caminhar, porque sabia que por ali eu ia acabar cruzando uma trilha. Eu estava pé da vida com tudo aquilo. Eu gritava de raiva, fiquei bravo comigo mesmo por um tempo. Socorro! Toda a raiva que Brian sente faz com que seu corpo gere adrenalina. Isso ameniza a dor e o mantém vivo. Acho que o que me manteve em pé foi pura força de vontade e uma boa dose de raiva. Estava muito difícil. Tiveram alguns momentos que pensei em parar e desistir de vez. Mas minha teimosia foi mais forte. Eu sabia que se eu ficasse parado, ninguém ia conseguir me achar. Caramba! Socorro! Socorro! Ao anoitecer, a tempestade piora. Mais abaixo na montanha,
Bruce e Bryce ainda procuram pela trilha de volta ao acampamento. Na escuridão, Bruce teme se perder nessa área onde ele sabe que há ursos. Eu estava um pouco apreensivo, em parte, por não conseguir achar a trilha. Eu não queria ficar perdido. E também porque eu tinha visto rastros de urso na área e aquilo me preocupava. O rastro era recente, eles estavam por ali. Pai! Não vejo nada! Precisamos da lanterna! Não! Não! Se a gente se perder, a gente vai precisar da bateria. Tá bom? Fica perto de mim. Onde eu possa te ver.